Você acredita mesmo que mais um partido político vai salvar o Brasil? Pois é, a maioria das pessoas também não acredita, e com razão, considerando o histórico desastroso das legendas que prometem mundos e fundos nas eleições e entregam migalhas depois. Mas espera aí, porque o Partido Missão chegou com uma proposta que tem deixado muita gente dividida. Será que ele realmente representa a renovação que tanto esperamos? Ou é apenas mais uma peça se encaixando perfeitamente no jogo sujo da velha política brasileira? A resposta pode ser muito mais perturbadora do que você imagina, e vai mexer com tudo aquilo que você achava que sabia sobre os movimentos políticos da última década. Olha, eu sei que você está cansado de promessas vazias, de ver político falando bonito na campanha e fazendo feio no mandato. A gente cresceu vendo essa novela se repetir em todos os cantos do país, e por isso é natural que você esteja com um pé atrás quando aparece mais uma sigla prometendo ser diferente, combater privilégios e acabar com a corrupção. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de falar. Às vezes, os movimentos que parecem mais revolucionários são exatamente os que caem mais rápido nas armadilhas do sistema. E o caso do Missão é um exemplo perfeito disso. Um partido que nasceu de um movimento que lotou as ruas, que mobilizou milhões de pessoas, mas que agora enfrenta acusações pesadas de ter abandonado seus próprios princípios. Neste texto, você vai descobrir toda a trajetória por trás do Partido Missão, desde suas origens no MBL até as contradições mais recentes que têm dividido opiniões e decepcionado apoiadores. Não vou te vender uma narrativa maniqueísta de mocinho contra bandido. A realidade é muito mais complexa e interessante do que isso. Você vai entender por que ex-integrantes estão acusando o movimento de hipocrisia, como a questão do fundão eleitoral virou uma bomba na credibilidade do partido e, principalmente, vai aprender a fazer as perguntas certas antes de colocar sua fé política em qualquer movimento ou legenda. Porque, no final das contas, a única maneira de evitar cair nas mesmas armadilhas é entender como o jogo político funciona de verdade. E essa jornada começa agora. Quando o Tribunal Superior Eleitoral bateu o martelo e oficializou o Partido Missão como a 30ª legenda do país, muita gente nem piscou. Afinal, mais um partido na multidão, certo? Mas espera aí, porque essa história tem muito mais camadas do que parece à primeira vista. O Missão não é só mais uma sigla querendo uma fatia do bolo político. Ele representa o braço oficial do MBL, aquele movimento que você provavelmente viu nas ruas entre 2014 e 2016, com aqueles jovens de camisa amarela gritando contra a corrupção. Agora, com o número 14 na urna, e um discurso que promete combater privilégios públicos, industrializar o Nordeste e enfrentar o crime organizado, o partido chega com força total ao cenário político brasileiro. O lema "prendeu, matou" não é exatamente sutil, né? Ele revela uma postura bem dura em relação à segurança pública, apostando em uma linguagem que ressoa com aquela parcela da população que está cansada de promessas vazias e quer ver ação concreta nas ruas. É como quando você está numa reunião e alguém finalmente diz o que todos estavam pensando, mas ninguém tinha coragem de falar. Causa impacto, gera reação, mexe com as estruturas. O partido se posiciona como essa voz que não tem medo de ser direta, que fala abertamente sobre temas espinhosos que outros políticos preferem evitar ou suavizar com eufemismos bonitos. Voltemos no tempo até 2014, quando um grupo de jovens idealistas, liderados por nomes como Kim Kataguiri e Renan Santos, decidiu que não dava mais para ficar parado vendo o país afundar em escândalos de corrupção. O MBL nasceu ali, naquele momento de ebulição política, quando as ruas começavam a ferver e todo mundo queria entender o que diabos estava acontecendo com o dinheiro público. Esses caras não tinham estrutura de partido tradicional. Não vinham de famílias políticas poderosas, não eram herdeiros de nenhum legado, eram apenas jovens conectados, antenados com as redes sociais e dispostos a mobilizar a galera que estava com a paciência esgotada. E cara, eles conseguiram. O movimento explodiu quando assumiu a linha de frente dos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff, organizando manifestações que colocaram milhões de pessoas nas ruas vestindo verde e amarelo. Foi como assistir uma startup política crescendo exponencialmente da noite para o dia. De repente, todo mundo conhecia aqueles rostos jovens que apareciam nos noticiários, debatiam com políticos experientes e mobilizavam multidões pelo WhatsApp e Facebook. O MBL virou sinônimo de renovação política, daquele vento fresco que muita gente acreditava que o Brasil precisava para limpar a casa e começar do zero. Sabe quando você tenta se encaixar em vários lugares diferentes e simplesmente não funciona? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o MBL nas eleições. Após sofrer rejeições em diversas siglas tradicionais e amargar resultados decepcionantes nas urnas, o movimento percebeu que depender de outros partidos era como tentar nadar com uma âncora amarrada no pé.
Por mais que você se esforce, sempre vai ter alguém te puxando para baixo ou impondo condições que não fazem sentido com seus princípios. As legendas estabelecidas vinham com suas próprias agendas, seus compromissos antigos, suas alianças escusas que o MBL teoricamente combatia. A decisão de criar o próprio partido foi então uma jogada de sobrevivência política e também de autonomia estratégica. É tipo quando você trabalha anos para uma empresa e percebe que nunca vai ter a liberdade que deseja, então decide abrir o seu próprio negócio. É arriscado, dá mais trabalho, mas pelo menos as decisões são suas. O Missão surgiu justamente dessa necessidade de não precisar fazer concessões constrangedoras, de não ter que engolir sapos em nome de uma coligação que só existe no papel. Eles queriam se apresentar como essa tal terceira via, aquela opção que não é nem PT nem Bolsonaro, nem esquerda tradicional nem direita radical. Nada dói mais do que ser criticado por quem esteve do seu lado desde o começo, não é mesmo? Foi exatamente isso que aconteceu quando ex-integrantes do próprio movimento, como Fernando Holliday, começaram a soltar o verbo contra o Missão. Holliday não foi nas entrelinhas não, ele bateu direto. Acusou o partido de ter perdido seus princípios fundadores e de ter se vendido ao sistema que antes jurava combater. É como ver aquele amigo que te acompanhou na luta contra as injustiças, de repente virando as costas e dizendo: "Cara, você mudou, não é mais o mesmo." Essas críticas vindas de dentro machucam porque carregam o peso de quem conhece os bastidores, quem viu as decisões sendo tomadas por trás das câmeras. E a coisa fica ainda mais espinhosa quando começam a aparecer vídeos mostrando falas e contradições dos próprios líderes do movimento. Kim Kataguiri e Arthur Duval, que antes bradavam aos quatro ventos sob princípios liberais inegociáveis e criticavam ferozmente o uso de dinheiro público em campanhas, agora parecem ter suavizado ou até abandonado algumas dessas bandeiras. É tipo aquele coach que vende um estilo de vida minimalista nas redes sociais, mas é flagrado ostentando carros de luxo e mansões. A contradição entre discurso e prática cria uma rachadura na credibilidade que é difícil de consertar. Os críticos apontam especificamente como o discurso mudou quando chegou a hora de acessar o fundo partidário que tanto condenavam. O problema das contradições não é só neles mesmos, é a ponte que eles criam para perder a credibilidade com a comunidade que defendiam. O que está em jogo não é simplesmente a mudança de opinião, mas sim a capacidade do partido para manter suas promessas de mudança. Quando você tenta ser todas as coisas para todo mundo, você corre o risco de não ser nada para ninguém. E esse é o risco que o Missão agora parece enfrentar de frente. Um partido que nasceu da mobilização e tomou forma nas estruturas políticas tradicionais, mas que agora tem sua consistência questionada. Política é que elas funcionam como aquelas goteiras que você ignora no começo. Parece pouca coisa, só um pinguinho ali, mas com o tempo vai encharcando tudo e comprometendo a estrutura toda. Quando você constrói sua reputação em cima de ser o diferentão, incorruptível, o que não se vende, qualquer deslize vira um escândalo monumental. E não adianta tentar justificar dizendo que é pragmatismo político ou que as circunstâncias mudaram. A galera que te seguiu esperava justamente que você não fizesse esse tipo de concessão, que mantivesse a coerência mesmo quando ficasse difícil. Olha, se tem uma coisa que derruba qualquer político mais rápido que um castelo de cartas, é a boa e velha hipocrisia escancarada. O MBL construiu boa parte da sua popularidade justamente criticando o uso de verbas públicas em campanhas eleitorais. Eles eram aqueles caras que subiam no palanque e gritavam que político tem que tirar dinheiro do próprio bolso, que o fundão eleitoral era um absurdo, um roubo descarado do contribuinte. Era uma bandeira bonita que ressoava com aquele brasileiro cansado de ver bilhões sendo destinados para campanha política, enquanto falta dinheiro para saúde e educação. Só que aí veio a reviravolta que ninguém esperava, ou melhor, que muita gente já desconfiava que ia acontecer. Quando o partido finalmente foi oficializado e teve acesso ao famoso fundão, adivinha o que aconteceu? Ao invés de recusar a grana por coerência com o discurso histórico, o Missão abraçou o dinheiro público que tanto condenava. Foi tipo assistir a um vegano militante abrindo uma churrascaria. A contradição é tão gritante que até quem não acompanha a política percebe que tem algo muito errado nessa história. A justificativa veio embrulhada em argumentos de realismo político e necessidade de competir em igualdade de condições. Mas para a base de apoiadores que acreditou no discurso original, isso soou como uma traição direta, uma facada nas costas daqueles que confiaram na promessa de fazer política de um jeito diferente. E o resultado?
uma avalanche de decepção que se espalhou pelas redes sociais como fogo em palha seca. Antigos apoiadores começaram a se afastar. Eleitores que defendiam o movimento com unhas e dentes agora questionavam se não tinham sido enganados o tempo todo. É aquela sensação amarga de descobrir que você foi vendido, de perceber que aquilo que parecia genuíno era só mais do mesmo com uma embalagem nova e bonita. O fundão virou o símbolo perfeito de como um movimento pode rapidamente se transformar naquilo que jurou combater, e essa transformação não passou despercebida por ninguém. Agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com tudo isso? Vai compartilhar esse conhecimento com aquele amigo que ainda idolatra político como se fosse time de futebol? Vai começar a questionar o seu próprio candidato, seu próprio partido, suas próprias crenças políticas? Ou vai simplesmente fechar essa aba e voltar para o piloto automático, deixando que outros decidam o futuro do país? A escolha é sua, mas lembra de uma coisa: toda vez que você deixa de questionar, de cobrar, de exigir coerência, você está dando carta branca para a velha política continuar fazendo o que sempre fez, prometendo mudança e entregando mais do mesmo. Mas olha, se você chegou até aqui, é porque realmente se importa em entender o que está rolando no cenário político brasileiro. E se você quer continuar aprendendo, desvendando os bastidores da política e desenvolvendo esse olhar crítico que poucos têm coragem de cultivar, então se inscreve no canal agora e ativa aquele sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo destrinchando os acontecimentos políticos de um jeito que ninguém mais faz, sem clubismo, sem idolatria, só análise honesta e conhecimento que realmente transforma. A revolução começa quando você decide parar de engolir discurso pronto e começa a pensar por conta própria. Bora junto nessa jornada?